Olá, pessoal. Eu sou Rafael Moura e hoje estamos começando de forma inédita o nosso programa Bastidores do Vinho. Estamos ao vivo, oferecimento de Vinícola Beber, amor em fazer diferente, Chablis, vinho gaúcho com alma francesa e Adega 1106, aonde o vinho é levado a sério. E hoje, sendo o nosso primeiro episódio, não poderia ser diferente. Estou recebendo aqui Felipe Beber, um amigo, parceiro, enólogo, sócio proprietário da vinícola Família Beber. Felipe, obrigado. Obrigado pelo convite, Rafa. Um prazer e uma alegria muito grande estar aqui no Bastidores do Vinho, compartilhando um pouco da nossa história, desse momento tão agradável em torno do vinho. É isso, Felipe. Obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade de... Sei que a tua agenda é uma agenda corrida, disputada, né? Mas conseguimos conciliar um pouquinho da tua vinda a Porto Alegre para conversarmos um pouco. Muitas das pessoas, Lipe, vou te chamar de Lipe, que é a forma que eu te chamo Perfeito. No nosso dia a dia. Muitas das pessoas já ouviram falar da vinícola Beber, né? Mas por trás do nome, por trás da história, nos conta um pouquinho, algumas curiosidades de como tudo começou. Muito bem, Rafa. A Beber começa, como boa parte das vinícolas da Serra Gaúcha, como uma vinícola fundamentada na antiga geração, que era produtora, que produzia uvas, que produzia vinhos. Os nossos avós e bisavós eram produtores e é praticamente impossível alguém da Serra Gaúcha não ter essa conexão com a uva e com o vinho, né? Não foi diferente conosco, porém, na nossa família, o nosso pai e tios, né, vão para outros segmentos. Nosso pai, junto com um tio nosso, vira fotógrafo, se dedica à vida à fotografia e sempre guarda consigo aquela paixão e aquele amor por um dia voltar a produzir vinhos. Eu e meu irmão começamos a fotografar desde muito cedo com o pai e a gente começa a escutar isso do pai, que teríamos uma vinícola. E algo que parecia pouco provável, virar da fotografia ao vinho, acontece. Nós, muito novos, produzimos um primeiro vinho no porão da casa do nosso avô materno, aonde hoje fica localizado o restaurante da vinícola, e eu me encanto com aquela brincadeira e com aquele transformar de uma fruta, de um líquido viscoso, num vinho, numa bebida tão nobre, límpida, com qualidade, com aroma, e eu digo que seria enólogo, isso com 12 anos de idade, 11 para 12. O pai não botou muita fé, mas 5 anos depois estava eu lá entrando para o curso de enologia, me formo como enólogo e vou para o mercado buscar um pouco de experiência nas minhas andanças e possibilidades de ingressar no mundo do vinho através do comercial. Eu entendo aí a possibilidade de iniciar com o nosso projeto, iniciar com esse sonho muito segmentado em vinho fino, de pequena produção, de pouco volume de garrafa, mas muita qualidade em cada garrafa. Esse período de mercado me possibilitou conhecer produtores de uva, não só na Serra, mas em outras regiões do estado. E em 2015 a gente dá o start da vinícola Beber, né, da família Beber, como a gente se intitula até hoje, se posicionando nesse mercado do vinho gaúcho, do vinho brasileiro, buscando o melhor de cada terroir, enaltecendo e fortalecendo, né, a cultura do vinho no Rio Grande do Sul. Muito legal, Lipe, muito linda a história. E então a vinícola Beber estamos fazendo em torno de 10 anos, mais ou menos isso. Pouco mais de 10, esse ano completando 11 anos de existência, uma trajetória muito curta, que no começo, aí cabe ressaltar essa curiosidade, no começo produzia exclusivamente private label. Okay. A gente começa desenvolvendo vinhos só para parceiros, à medida que a gente... Private label trazendo mais direto para vocês, são aquelas empresas que procuram as vinícolas para produzirem um rótulo com a sua ideia, com o seu nome, com a sua visão, né, com uma marca própria. Então, é uma coisa que fundamentou, então, lá no início, a vinícola Beber. Fundamentalmente, no começo, legal. Foi um propulsor para a gente começar a criar know-how, tanto na parte produtiva quanto de comercialização. E aí, à medida que os anos vão passando e que os parceiros vão se tornando mais
a gente começa a ingressar no mercado com a nossa marca. A Beber tem 11 anos, 11 mas anos. de mercado, como Beber, a gente apresenta os primeiros vinhos em meados de 2018. Mas eu sempre falo que 2019 é um ano significativo, onde a gente lança o primeiro Bá e Maragato. Vinhos que são uma quebrada, uma virada de chave, e a gente, de fato, se posiciona no mercado e começa a chamar a atenção da cena. Legal. Bá, Maragato, Guri, Chimango, todos esses rótulos, todos esses nomes soam muito familiares para nós, gaúchos, que tem uma ênfase na cultura gaúcha, esses nomes, né, Lipe? E gostaria que tu falasse um pouquinho da onde vem essa inspiração, né? Claro, tu és gaúcho, tu vive na Serra, tu é apaixonado pela cultura, mas assumir essa identidade, sendo uma vinícola de visão nacional, quando rompe as fronteiras do Rio Grande do Sul, às vezes isso não é interpretado porque as pessoas lá para cima não vão entender o que é chimango, o que é maragato, o que é bá, o que é guri. Como que foi essa visão, essa inspiração por trás de cada vinho ter este nome? Da onde surgiu isso? Foi tua ideia? Foi de alguém, algum sócio teu? Como que é? Nos conta isso. Certo. Essa ideia construída, eu sempre falo, a 4 mãos, porque tem mãos minhas e tem do meu irmão, Rafael, que é o diretor criativo hoje da vinícola e cuida muito dessa parte em específico. Mas o conceito, né, dos nomes gaúchos, ele nasce com o Bá. Um vinho que eu, como enólogo, entregava para as pessoas degustarem e pedia feedback das pessoas, e muitas pessoas lá em 2018, ano que a gente vinifica a primeira safra, falavam, bah, mas isso aqui tá muito bom, isso aqui tá incrível. Bah, que vinho espetacular. Bah, que aroma, bah, que potência. Exato, e essa interjeição repetidas vezes nos fez entender que, poderíamos ter um Bá como um vinho que surpreendente pela questão da fineza aromática, da elegância, predicados que norteiam não só o Bá, mas outros vinhos da Beber também. Sim. E muito interessante. Então, baseado nisso, foi daí dessa expressão do vinho que partiu. Então, foi uma conjunção de fatores que te deu o nome. Não foi algo que tu pensou, vou criar este vinho e vai se chamar Bá. Foi, na medida que foi acontecendo, tu disse, acho que tem uma oportunidade e uma sinergia de produto com a expressão. Diferente, Rafa, do que foi o Guri, que já foi pensado um vinho para ser o Guri. Nosso Pinot Noir. Vinho elegante, delicado. Mais leve. Super. E jovial como um Guri, né? Como um Guri, exatamente. E diferente também do que Chimango e Maragato. Certo. Já indo por essa onda, né, de Bá e Guri, a gente pensa em Chimango e Maragato para vinhos mais potentes, encorpados, mas, sobretudo, vinhos que carregam a identidade de todos os terroirs do Rio Grande do Sul. Um dos mantras nossos é buscar o melhor de cada terroir, e tanto em Chimango quanto em Maragato, a gente busca produtores, parcelas e vinhedos específicos, seja da Chardonnay, no Chimango, quanto de castas tintas, no Maragato, que vão ingressar no corte e na assemblagem, compondo, então, essa representatividade do Rio Grande do Sul em 2 garrafas de vinho. Maragato, hoje, um blend de 7 castas, 3 terroirs, 2 estilos de maturação, algumas safras no histórico. Chimango, uma mescla de 4 vinhedos, Chardonnay de 3 terroirs distintos. Lindo. Então, dois estilos de maturação, né? O carvalho francês e americano. Então, são formas de entregar e apresentar o potencial do Rio Grande em 2 garrafas, com esses nomes que significam para nós a totalidade do Estado. Da nossa cultura. Em algum momento da história, o Estado ou foi Chimango ou Maragato. Lindo. E parabéns pela visão, parabéns pela iniciativa e pela ousadia de colocar 2 nomes tão pesados, né, que simbolizam o tinto e o branco, um com a cera vermelha, que fica lindo, e outro com a cera branca, que fica muito lindo. E uma curiosidade que eu acho que muitas das pessoas, nosso telespectador, acaba não sabendo. Explica para nós, Lipe, o que significa aquela palavra cuvée, que vem embaixo,
tanto do Maragato quanto do Chimango, que não vem em outros vinhos como o Bar, como o Guri, por favor. O cuvê, Rafa, quando a gente trata de vinho tranquilo, ele se refere, né, a uma terminologia que se refere a um corte ou assemblagem de distintas safras. Entendi. Não só de vinhedo de uva, de safras, uma mescla de safras. Uma mescla de vindimas distintas. Então eu posso ter um vinho varietal cuvê. Um varietal eu vou cuvê. ter um Cabernet Sauvignon de distintas safras, é um cuvê. Como em Maragato e Chimango, a gente sempre tem uma safra majoritária, mas mescla uma parte do lote anterior, o nosso conceito é que dentro de 5, 10, 20 anos, a gente ainda preserve uma gota do primeiro vinho, mas que vá se replicando, então, essa complexidade, essas camadas e todo esse viés que os vinhos mais maduros podem agregar ao corte, ao blend, que é um cuvê. Então, com isso, com o cuvê, tu consegue criar um linear aonde tu não dependa apenas de uma safra específica para construir um perfil de paladar, um perfil de degustadores, e tu vai encontrar um equilíbrio entre este produto e vai chegar num resultado sempre, então, digamos que o degustador desse vinho vai degustar quase sempre o mesmo perfil. Seria essa a ideia? É uma das intenções, manter uma linearidade, obviamente expressando um pouco desse viés e das matizes que cada vindima agregam ao vinho, mas não que a gente fuja de um perfil linear e tradicional que tanto o Chimango quanto o Maragato entregam. Então, o efeito vinho cuvê ou vinho de reserva no corte tende a diminuir as percepções sobre o efeito safra. Ah, perfeito. Então, muito legal. E, Lipe, aproveitando, falamos de Bar, falamos de Guri, Maragato, Chimango, mas tem uma história muito legal que eu acho que fica até como case para as pessoas. Um dos primeiros vinhos que a vinícola fez, ela tem uma conexão com a visão de vocês de mudarem, né? Que é o almejo. Almejar algo novo e algo distinto. Nos fala um pouquinho sobre essa visão, por que deste nome, dessa mudança. Almejo é o primeiro vinho que a gente lança lá em 2016 para 2017. Quando saem dessa mudança de produção de private labels e vão para uma produção mais autêntica, a sua assinatura mesmo. E não só isso, Rafa, quando sai de fotografar para produzir vinhos. Sim. Então é o almejar, é o querer algo novo, né? Viver do vinho sempre foi um sonho que foi passado literalmente de pai para filhos. Certo. E a gente incorporou isso com muito amor, com muito esmero, com muita dedicação. E o almejar faz parte do processo. Eu acho que a gente só consegue conquistar, Rafa, o que a gente de fato quer. Almeja. Se tu almejas algo, se tu foca e trabalha para isso, de alguma forma tu vai conseguir, né? Conseguir conquistar isso. Então, o almejo é muito significativo no que diz respeito a querer e a buscar algo novo. Almejo inicialmente era um tinto. Começamos com almejo Merlot. Depois o almejo Cabernet e Taná quase juntos. Ok. E agora mais recente com o branco, com o rosé. Então são 5 rótulos hoje varietais da Serra Gaúcha, exceto o rosé e o branco, que são cortes, né, de variedades. Mas a gente tem 3 tintos que até hoje seguem num perfil de um vinho super elegante, redondo, com passagem parcial por madeira. Por madeira de quanto tempo, mais ou menos? 6, 7, 8 meses, dependendo a leva de barricas. E não uma passagem total, até porque esses vinhos não têm o propósito de serem vinhos super estruturados, mas para um polimento e para uma característica aí que diferencia um produto de primeira, como é o nosso primeiro vinho, é o vinho clássico nosso, uma passagem parcial, criando mais textura, camada e intensidade. Muito legal. E hoje a vinícola passou por um movimento, agora no ano passado, que foi antes tinha uma gastronomia atrelada à vinícola, hoje vocês deram start num novo projeto dentro dos mesmos espaços, só que segmentado. Pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Claro, a gente trabalha com gastronomia desde 2021, quando começa o Wine Bar, o movimento de enoturismo, sempre com um propósito e com o entendimento de que
nunca será só vinho. As pessoas sempre estarão compartilhando de momentos em torno da mesa, com boas companhias, e curtindo o vinho como um complemento de uma cena. E a gente, quando idealiza o enoturismo, né, a estrutura em 2021, pensa que somente oferecer vinho para as pessoas degustarem e uma loja para elas comprarem se tornaria algo muito mecânico, talvez. E mais do mesmo, okay. Simples demais pela proposta que queríamos entregar. Então, desde o princípio, com o nosso wine bar, e à medida que o wine bar foi crescendo e se incrementando, vieram os pratos quentes, veio a primeira sequência de menu harmonizado, Perfeito. Um tanto quanto desafiador, e aprendendo com isso, a gente chega numa maturidade no ano passado suficiente para lançar a nossa marca de gastronomia. Legal. Então a gente apresenta ao público o Volui, que nada mais é do que uma homenagem ao vô Luigi, que além de dar nome ao restaurante, dá nome também a um dos vinhos ícones da casa, que é o Luigi Bessa, um varietal de Teróldego, um vinho que também vale a quem está nos assistindo a degustar e desfrutar alta gama da vinícola, um varietal de Teróldego com 24 meses de maturação. Nossa, bastante tempo, né? Bastante tempo, porém barris pensados para não aportar tanta... Numa elegância, barricas de 500 litros, onde o vinho fica como protagonista e a madeira como uma sustentação secundária. E tu usou uma palavra muito interessante, e eu vou te falar, eu te conheço já há bastante tempo e desde que eu comecei a degustar os teus primeiros rótulos, um perfil de vinho que tu tens, da tua assinatura, para mim sempre foi essa palavra, a elegância. A elegância que tu assina teus vinhos, todos muito redondos, todos muito prontos. Meus parabéns, é um perfil de vinho que me agrada muito. Obrigado, Rafa. A gente sempre pensa, né, em como esses vinhos serão consumidos e por quem serão consumidos. E esse perfil de não sobreextrair, não sobrematurar a fruta. Com uma acidez que é convidativa, né? Ele está cada vez mais em alta e a mim me parece que as pessoas bebem mais e têm momentos de prazer maior com esse perfil de vinho. E há um movimento de mercado, né? A gente, em algum momento, foi inundado por outros países que vinham com uma pujança maior do vinho, que eram lugares mais quentes, que tinha uma sobrematuração, que passavam muito tempo por carvalho, e esse carvalho acabava aportando muito sabor à fruta. E hoje há um movimento de mercado onde isso vem diminuindo e vem ganhando muito adeptos do perfil mais leve, com mais acidez, mais elegante, mais gastronômico, né? Então, seguindo nessa linha, eu vi que tu trouxe algumas novidades para nós. Acho que estão sem rótulo ainda aqui. Nós temos 2 vinhos, 2 garrafas muito parecidas, nomes parecidos, Concreto e Carvalho. Pode falar um pouquinho para nós disso, Lipe? Claro Então, que sim, enquanto Rafa. que eu vou Relançamento desses clássicos, né? Vinhos que foram tão queridos no primeiro lançamento, que são os nossos Connectos. Uma mescla de 2 variedades. Aqui a gente tem na Vindima 2022 um corte de Cabernet Sauvignon com Cabernet Franc. Cabernet Franc da Serra Gaúcha, berço da Cabernet Franc no estado, a Serra Gaúcha, com um potencial e com assim uma expressão muito linda da fruta. A Cabernet Sauvignon na campanha, um clima um pouco mais quente, um perfil de solo um pouquinho diferente. Numa mescla, então, 50-50 e em 2 versões. Ok. Na primeira garrafa, o vinho maturado somente em concreto. E na segunda garrafa, então, por sua vez, o vinho maturado somente em carvalho. Quando as pessoas visitam a vinícola e visitavam, quando elas viam as esferas de concreto, muitas perguntavam qual que é a diferença do vinho que fica armazenado dentro dessas esferas. É a curiosidade de muitas pessoas. Muda muito mesmo? Tem essa diferença? Ou é mais mise-en-scène? E de tanto escutar essa pergunta, de tanto mostrar para quem estava na vinícola, prova esse aqui, prova da barrica, eu entendi que nada mais justo do que a gente entregar para as pessoas essa experiência para elas viverem em casa. Então, uma garrafa do exatamente o mesmo vinho, só maturada em concreto, outra só maturada em carvalho, para as pessoas entenderem a diferença. E como esse terceiro elemento do terroir, né? Solo, clima
e manejo do homem. Sim. Como uma escolha enológica pode mudar completamente a personalidade do vinho. E então, vamos degustar. Começamos por qual que tu recomenda? Eu recomendo sempre iniciar pelo concreto. Pelo concreto. Um vinho então, vamos provar. mais fresco, delicado, sem tanta complexidade, mas com algumas notas super interessantes. Muito obrigado pela tua visita. Obrigado, Vamos degustar esse Conecto Concreto. Bastante frutado, uma expressão mais fresca da fruta, né? Um ataque aqui super nítido, fresco. Aqui a gente fala, Lipe, de um vinho de entrada, média gama, um vinho mais de alta gama. Aqui já estamos falando em alta gama da Alta vinícola, gama. buscando essa elegância, a sofisticação. Extremamente equilibrado. Essa palavra que eu resumi antes, que é uma assinatura da vinícola, né? Que é a elegância, se traduz no paladar. Para você entender bem, quando a gente diz que um vinho é elegante, todas as nuances deste vinho, todos os pilares que constroem essa experiência, eles têm que andar junto. Nenhum pode chegar primeiro. A acidez não pode chegar primeiro que a fruta não pode chegar primeiro que a madeira. Toda essa versatilidade do vinho, essa simbiose que existe entre essas camadas, elas têm que andarem junto. E aqui a gente tem essa expressão, essa acidez é convidativa para um segundo gole. Então, falamos de um corte de 50% de Cabernet Sauvignon, 50% de Cabernet Franc. Perfeito. Vindima 2022, corte submetido a 18 meses de maturação em esferas de concreto. E por que está sem... Ou é esse o rótulo aqui? Vai ser assim? Não. Sem rótulo, é um vinho que não foi lançado ainda. Lançaremos oficialmente na Wines of America. Wines of America, que vai acontecer nos dias 12 a 14 de maio, nos pavilhões da Fenavinho, em Bento Gonçalves. Então, aqui nós temos um pré-lançamento, digamos assim. Em primeiríssima mão, sendo apresentado boa. Na capital dos gaúchos. No primeiro episódio do Bastidores do Vinho, com o Felipe Beber. Perfeito. Aqui agora nós vamos degustar o Carvalho, Conecto Carvalho. Lá são 18 meses de ovas de concreto, piletas de concreto, né? Chame como quiser. E como o formato do Isso, tanque porque for. assim, resumo é que é concreto. A diferença é que lá a gente tem uma microoxigenação menor. Muito menor. Muito menor que nós vamos ter no Carvalho. Então agora vamos provar. E os dois têm o mesmo tempo. Os mesmo tempo. E para quem tem essa curiosidade, qual que é a diferença, né, essencialmente, de um vinho que matura em concreto e Carvalho? Quando a gente fala em recipientes distintos para maturação, a gente está falando em ingestão de oxigênio ao longo do tempo. Amadurecer um vinho é submeter ele a pequenas quantidades de oxigênio, seja por um tempo X ou Y, à escolha do enólogo e do produtor, né? Essencialmente, o concreto e o carvalho, eles têm microoxigenações distintas, mas mais do que isso, o concreto, um vinho que a gente degustou anteriormente aqui, ele não transmite, né, características aromáticas, tampouco camada de sabor ou tanino. Ele preserva mais a integridade fenólica da uva, do fruto, as características que são daquela casca. Perfeito. E a gente está falando aí em neutralidade e preservação das características da safra, do terroir, e da variedade. Perfeito. Então, a gente tem uma elevação e uma apresentação mais nítida e límpida do terroir, da casta, né? Perfeito. Tu vê que aqui no carvalho, a madeira, né? Aqui nós falamos de barrica de 225, de 500. Uma mescla de 225 e 500, mas majoritário 500 litros. Majoritário, como um bote, né? Sim. Bote de 500 litros.
tu tens um aporte muito delicado, muito sutil da madeira, onde um cedro, um tabaco já se expressa e já aporta junto com a fruta, que é uma fruta vermelha, uma fruta negra, uma acidez média, média alta, que te dá uma limpeza de paladar e te convida para o segundo gole. Mas aqui, aquilo que o Felipe trouxe para nós, que lá nós temos uma característica muito limpa, muito vertical do que é a caça, do que é o terroir. Aqui com a passagem da madeira a gente já tem um elemento a mais na expressão do vinho. Temos paladar para todos os estilos. Há quem goste desse, há quem goste do outro, né? Então, fica o convite para você que quer conhecer um pouquinho mais da Vinícola Beber, você que quer conhecer um pouquinho mais dos produtos da Vinícola Beber, que acesse o site. Felipe, faz o convite para as pessoas irem lá. Acesse o site, acesse o nosso Instagram, @FamíliaBeber, nos acompanhem por lá, ou do próprio restaurante, @VoluiCutina. O nosso receptivo, sempre de segunda a sábado, com o restaurante aberto todos os dias da semana, exceto aos domingos, né? E não só com o restaurante, o wine bar, mas também podendo fazer degustações, que vão desde degustações guiadas de vinhos de acesso, né, dos primeiros vinhos da vinícola, até provas que podem chegar a vinhos ícones e vinhos ainda em processo. Então, se estiver por Flores da Cunha, em Nova Pádua, região dos Altos Montes, não deixe de passar não só na Beber, mas em alguma vinícola também dessa belíssima região, que é uma nova descoberta, região dos Altos Montes, tão promissora no enoturismo do sul do Brasil. Então, vai ser um prazer receber e acolher todo mundo na nossa casa de portas abertas. Felipe, prazer imenso ter feito o nosso programa, primeiro programa contigo, uma pessoa a qual eu admiro, a qual eu respeito, a qual eu sou muito fã do teu trabalho, sou muito fã dos teus vinhos, sou muito fã da tua pessoa, fico muito honrado por ter sido você e espero que você tenha curtido ter vindo aqui conosco. Então, pessoal, esse foi o primeiro programa Bastidores do Vinho com Rafa Moura. Foi um prazer levar até vocês aqui pelo Expoa Streaming TV, Poa Streaming TV do grupo Fabiano Brasil, ter acolhido o Rafa Moura Sommelier, ter acolhido a Beber de uma forma tão linda. Fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento. Espero que esse conteúdo que chega até você seja relevante. Felipe, muito obrigado pelo carinho. Cheers. Saúde, meu irmão. Obrigado pelo convite e vida longa ao Bastidores do Vinho. Obrigado. Saúde. Saúde. Cheers. Até a próxima.